A paz do Senhor Jesus Cristo. A nossa Bíblia está aqui aberta no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 até o 21, diz assim: Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não consideraste, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? De quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheste? Responderam eles: 7. Ao que Jesus respondeu: Não compreendeste ainda? Amados, como a religião é perniciosa, enganadora, sutil e se transfigura de anjo de luz. Jesus estava advertindo aqui os seus discípulos, pois que a religião da época tinha a aparência de que servia a Deus, mas não servia. Jesus acabou de fazer um milagre da multiplicação dos pães, e eles agora estavam preocupados com o pão, e achavam que Jesus também estava. Quando Jesus falou do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, eles pensavam que estavam falando porque não tinham levado pães. E Jesus falou: Ei, acabei de multiplicar os pães, acabei de fazer um milagre e vocês já esqueceram? O coração de vocês está endurecido? Não é à toa que Jesus vem e diz em Mateus 6,33: Buscai, pois, o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E ele chega no homem e diz: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. O homem, desde a queda, vive ansioso. Até mesmo quando quer servir a Deus, como Marta, está ansioso. E essa ansiedade é o alimento que a religião precisa. O homem que confia em Deus sabe que Deus já enviou Jesus. Jesus já enviou o Espírito e habita em nós. Já somos abençoados, diz Efésios 1:3, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Agora o Senhor nos chama para renovar a nossa mente pela palavra diária, comunhão com Deus e com as pessoas cheias do Espírito Santo. O Senhor nos chama a nos comprometer com a sua palavra, com a sua causa, nos entregar em santificação pela sua causa e dar um bom testemunho, estar nos preparando sempre com as vestes brancas pelo sangue, com temor humilde, não escondendo o pecado, e com azeite transbordando, que é a fé, a comunhão com Deus, dia a dia, não deixando essas coisas em segundo plano. Hoje o homem vive ansioso, na corrida, atrás de tantas coisas secundárias. Muitas vezes até ele diz: eu vou ser cristão, mas as demais ambições acabam sufocando a semente, por causa da ansiedade. Este é o fermento. Um pouquinho de fermento colocado na massa leveda e aumenta toda a massa. Este ensino errado dos fariseus e também o ensino errado de Herodes. Qual era o fermento dos fariseus? É este ensino que hoje vemos nas igrejas modernas. Faça campanha, dê dinheiro, olha a tua vida, ficar ansioso, ficar correndo atrás da bênção, ficar preocupado porque não veio aquela bênção ainda, ou aquela lá, por que eu estou servindo o Senhor e o dinheiro ainda não veio, por que eu estou servindo o Senhor e ainda não curei, não sarei, eu vou correr atrás daquela campanha, eu vou correr atrás daquele homem de Deus, essa corrida maluca, e ainda tem que pagar com dinheiro. Quando o Senhor Jesus disse: de graça recebei, de graça dai. Este comércio gospel, essa corrida atrás de bênção, é o fermento dos fariseus. É o ensino que parece ser de Deus, mas não é. Pois não coloca a comunhão com o Senhor e a santificação em primeiro lugar, mas sim o buscar salvar a sua vida. Esse desespero, hoje o homem corre atrás do dinheiro. Esse desespero por querer colocar a sua segurança no dinheiro era o fermento de Herodes. Herodes até mesmo casou com a mulher do seu irmão, e naquela época um matava o outro
por impérios. Herodes era um homem ganancioso, um homem promíscuo. O fermento dele é: já que temos dinheiro, vamos curtir a vida. Já que temos dinheiro e poder, vamos humilhar os outros, vamos ostentar isto. É o que se vê hoje nas redes sociais, as pessoas ostentando posses materiais. Queridos, precisamos escapar do fermento dos fariseus, essa religião que, ao invés de buscar a santificação, a comunhão com o Senhor, está aí fazendo sacrifícios financeiros, comprando objetos ungidos, correndo atrás de uma bênção que já foi concedida gratuitamente na cruz do Calvário. E por duvidarem que já são abençoados, e por duvidarem, estão fabricando esta doutrina aonde as pessoas desesperançadas, ansiosas, aflitas, chegam na igreja e caem diante de uma pessoa como esta, cujo ensino, por negócio, por avareza, criam campanhas comerciais. Não é errado de fazer uma campanha, por exemplo, vamos estudar a Bíblia, quarta, quinta, sexta, sábado. Um preletor vem lá de São Paulo e não tem nada errado você estudar a Bíblia de forma sistemática vários dias. Em Atos dos Apóstolos eles se reuniam vários dias para estudar a Bíblia gratuitamente. O grande problema da campanha é que o pregador corre o envelope, é dinheiro, e a campanha não é para santificação, para buscar a comunhão com o Senhor. É uma campanha para buscar a bênção. Quando colocamos a bênção em primeiro lugar, Filipenses 3,19 diz que está desviado. Pois o Senhor não nos chama, amados, para ir na igreja, para correr atrás da bênção. O Senhor nos chama para nos arrepender dos nossos pecados, santificar a nossa vida. Essa é a mensagem de um verdadeiro profeta. Se você pegar um profeta e coloca em primeiro lugar a tua alma, a tua comunhão com Deus, a santificação, o teu testemunho, esse é o profeta de Deus. Aquele que prega o arrependimento, a santificação, a fé, a vida espiritual, a alma em primeiro lugar. Pois a qualquer momento, nosso coração pode parar de bater e tudo que nós adquirimos ficará aqui nessa terra. Mas todo profeta que coloca em primeiro lugar as coisas dessa terra, ele é um falso profeta. Essa é a doutrina dos fariseus. E o fermento de Herodes, com certeza, quando Herodes viu Jesus, o desprezou. Não conseguiu discernir aquilo que é santo, porque Herodes estava misturado com mundanismo, promiscuidade. Herodes estava ostentando a sua posição e o seu dinheiro. É como se o fermento dos fariseus nos levasse ao fermento de Herodes. Você luta no fermento dos fariseus para conquistar uma vida próspera. E depois você entra no fermento de Herodes, que agora é que eu sou próspero, eu sou melhor que os outros, eu sou orgulhoso, eu sou um sucesso, eu sou famoso, eu tenho tudo que as pessoas querem, eu tenho. É muito perigoso, amados. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, a raiz de todos os males. É importante ganhar dinheiro, ter um trabalho honesto, sustentar a sua vida, ajudar o órfão, a viúva, a obra missionária. Não é errado ter dinheiro, é errado quando o dinheiro nos tem. Quando não estamos preparados, não temos comunhão com Deus, tudo que o Senhor nos dá acaba nos apegando a isto. E vemos que o fermento dos fariseus faz com que as pessoas lutem para conquistar apenas coisas que vão ficar nessa terra. E o fermento de Herodes faz com que as pessoas pensem que já chegaram lá, só porque têm bens financeiros. Amados, a mais importante é a nossa alma, a mais importante é a nossa comunhão com Deus. Os fariseus, logo antes disso aí, se você ler o texto, do versículo 11 ao 13, eles duvidaram de Jesus e pediram um sinal do céu. E Jesus falou, não vou dar sinal nenhum. Se eles não creem na minha palavra, não adianta espetáculos, não adianta essas coisas, porque já decidiram não crer em mim. Os fariseus estavam duvidando da palavra genuína de Jesus Cristo. Eles estavam cegos, guiando cegos. Eles passavam o tempo todo em cima da Bíblia, mas nunca aprendiam nada. É como aquele que veio de madrugada e Jesus falou, você precisa nascer de novo. O religioso pensa que encontrou a Deus, mas ainda não encontrou. Prova disso é que não se arrependeu dos seus pecados. Prova disso é que não ama o Senhor de todo o coração. Prova disso é que não coloca a alma em prioridade. Amados, em qualquer igreja que você for, qualquer pregador que você ouvir, que não colocar a alma, as coisas espirituais, a comunhão com Deus em primeiro lugar, saia correndo de lá. E se houver comércio, se houver venda de objetos, saia correndo de lá. Pois as coisas de Deus são espirituais, são santas, são gratuitas, são para a glória do Senhor na vida do homem.